17, a partir do 1, a gente vai ler até o 6 pelo menos. Aqui diz assim: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos piedosos e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, cheios de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os desocupados e, ajuntando o povo, tumultuaram a cidade. E, invadindo a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Não os achando, porém, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes que têm revolucionado o mundo chegaram também aqui. Amém, irmãos? Amém. Podem sentar, igreja. Só um comentário breve para a gente concluir o que nós estamos falando aqui. Observa que homens judeus, movidos de muita inveja, tomaram alguns homens dentre aqueles que eram, como diz aqui a palavra, desocupados do povo, e resolveram se manifestarem contra a chegada dos apóstolos naquela cidade. E eles estavam dizendo para as autoridades assim: olha, estes que têm revolucionado o mundo, talvez na sua tradução aí, que têm transtornado o mundo, ou que têm abalado o mundo, agora chegaram também aqui. A igreja de Cristo, irmãos, a igreja primitiva, era uma igreja que eles faziam uma revolução onde chegava. Onde o cristianismo chegava, onde pregava-se a palavra de Deus, acontecia um reboliço, acontecia uma transformação, uma mudança. Porque a igreja de Deus, ela promove isso. O servo de Deus, o cristão, irmãos, que porta em si a presença de Deus, ele vai promover isso onde quer que ele vá. E quando chegaram naquela cidade, eles diziam: olha, esses homens que têm revolucionado o mundo chegaram também aqui. E a partir daquele momento, eles já sabiam, a partir daquele momento em que eles entraram naquela cidade, aquela cidade nunca mais seria a mesma, por conta da igreja que foi colocada ali, acionada ali, que foi iniciada naquele lugar. Então, quando a gente observa isso, nós vamos perceber, irmãos, que uma igreja que não abala a sociedade onde ela está implantada, uma igreja que não promove uma diferença, uma mudança no seu tempo, é uma igreja morna. Porque uma igreja viva, uma igreja acesa, onde ela está implantada, ela vai provocar reações do povo. Ela vai provocar uma reação na sociedade. Alguma coisa vai acontecer, milagres vão acontecer, manifestação de Deus vai acontecer. Aleluia. Nós falamos no outro culto sobre a frieza espiritual, que a gente precisa tomar cuidado para não entrar nela, para não acontecer na nossa vida. E nós percebemos que a igreja primitiva, quando Jesus foi assunto aos céus, ele manifesta então o seu Espírito Santo no meio daquele povo que estava reunido ali. Foi aceso ali um fogo na vida daqueles apóstolos, homens que tinham medo, homens que estavam com receio. Quando receberam em si o Espírito Santo, quando tiveram acesas essas chamas do Espírito na sua vida, eles saíram dali cheios de ousadia. E às vezes, como aconteceu com Pedro, pregava-se e 3.000 almas se convertiam, pregavam-se e 5.000 almas se convertiam ao Senhor. Pregavam, eram presos,
pregavam, cadeias se abriam, irmãos, porque cantavam, porque adoravam a Deus. Aleluia, Jesus. A terra tremia quando aqueles homens cantavam a Deus, adoravam o Senhor. Aleluia, Deus. Era uma coisa tremenda, maravilhosa. A igreja estava com aquela chama acesa e com toda a sua força, fazendo diferença no seu tempo. Hoje, irmãos, nós precisamos fazer diferença no nosso tempo. Ou se nós não conseguirmos fazer diferença no nosso tempo, se a gente não conseguir fazer diferença na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade, na comunidade onde a gente mora, irmãos, então nós estamos classificados como uma igreja morna. E a igreja morna, você sabe o que está escrito lá em Apocalipse 3:16. Porquanto és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não aceita mornidão, irmãos. Nós precisamos estar acesos com uma chama que arde a sua maior força. Nós somos igreja de Cristo, nós somos sal, nós somos luz, irmãos. A igreja de Cristo é agressiva como o sal, como Jesus nos ensinou. É agressiva como o sal. Você põe sal, irmãos. Se você colocar, fritar um ovo, por exemplo, vai fritar um ovo, e a pessoa errou a mão e deixou cair aquela quantidade de sal num lugarzinho só do ovo, não espalhou direitinho, ou se exagerou um pouquinho na mão. Quando você mastigar aquilo ali, você percebe, aquilo chega a dar uma relia até, porque o sal é agressivo. É impossível o sal estar presente em algum lugar e alguém não perceber que tem. É impossível o sal ser posto numa salada e a pessoa pensar, não tem sal nessa salada, porque o sal é agressivo, ele está em evidência, ele acontece, ele é perceptível. A gente percebe logo. E Jesus falou que você e eu somos sal. Precisamos estar em evidência, precisamos ser percebidos. Precisamos fazer diferença. Precisamos dar sabor. Nós somos luz. É possível num lugar, num ambiente escuro, você acender uma luz, por menor que seja, e ainda assim ela não ser percebida? Alguém não perceber que tem uma luz acesa, por menor que ela seja? É impossível isso, irmãos. Como luz que somos, a gente precisa estar em evidência. Nós precisamos estar brilhando, aceso. Precisamos ser referência. Nós precisamos estar, irmãos, em evidência e fazendo diferença na nossa sociedade hoje, na nossa comunidade, na nossa família. Nós precisamos ser aqueles, como era a igreja primitiva, aqueles que estão revolucionando o mundo, aqueles que estão transtornando o mundo, estão também aqui, agora. Somos nós, irmãos. Mas é claro que, para que isso esteja acontecendo, a gente precisa observar algumas coisas. Se a igreja primitiva fazia diferença, revolucionava os lugares onde ela se encontrava, então é preciso que a gente observe o que eles faziam, para que a gente possa fazer também. E é claro que, entre muitas coisas, estava ali, é claro, primeiramente, a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver em nós, então nós temos grande chance de revolucionar o mundo, porque juntamente com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos levar, como eles levavam, uma vida de oração. E quando eles oravam, as coisas aconteciam, era uma coisa tremenda, né? Maravilhosa. Eles tinham também o poder, além do poder do Espírito Santo, o poder da oração. Eles tinham também em si o poder da palavra, como a gente citou agora há pouco. Eles pregavam, irmãos, o Evangelho, e era uma coisa tremenda. Você imagina só, numa pregação, num discurso que Pedro fez, quase 3.000 almas se convertem. Num outro discurso, quase 5.000 se convertem. Imagina quantas pessoas estavam juntas ali naquele momento. Esses dias ainda conversava com o nosso bispo sobre isso, e a gente estava exatamente observando isso e analisando isso. Quantas pessoas estavam juntas ali naquele momento, e quem juntou essas pessoas ali? Quem pregou para elas? Quem as convidou para ouvir Pedro pregando naquele momento? Então nós precisamos ter essa
determinação, e nós, como a igreja primitiva, tinha. E eles resolviam tudo por meio de oração, irmãos. E eles tinham uma prática maravilhosa, que era a prática do perdão entre eles. Eles tinham um jeito de perdoar as pessoas que os agrediam, perseguiam. Era uma coisa tremenda. O que aconteceu com Estevão quando estava sendo morto, e ele sendo morto, apedrejado, ele ora por aqueles que o estavam apedrejando, numa atitude de perdão, é claro, porque se você não perdoar alguém, você não consegue orar por alguém. Era uma coisa tremenda. E tudo isso estava em evidência. Todo mundo via isso acontecendo. E mais, a transformação, o poder da conversão. As pessoas não tinham como argumentar contra aquilo que eles estavam vendo. Como aconteceu com Saulo, por exemplo, no caminho de Damasco. Ele se encontra com Cristo, tem a sua vida transformada, de perseguidor passa a ser perseguido junto com a igreja. E todo mundo via isso e conheciam. Esse era Saulo, o perseguidor, aquele que prendia, perseguia, matava os cristãos. Agora também é um deles. Você imagina a situação, o testemunho que era, irmãos. E se isso não acontece hoje na nossa vida, se nós não conseguimos ter uma vida de oração, se a gente não consegue utilizar, fazer menção do poder da palavra, se a gente não consegue perdoar as pessoas, se não acontece transformação de vida, mudança de vida, então que igreja é essa? Porque a igreja de Cristo era diferente. Então nós podemos ser a igreja. Se isso não acontece, se não acontece transformação, se a gente não consegue uma vida de oração, se não tem a palavra sendo pregada como deve ser, então o máximo que a gente vai conseguir é ser a igreja do pastor Maurício. Mas a igreja de Cristo não, irmãos. A igreja de Cristo, as coisas acontecem, milagres acontecem. E as pessoas eram reuniões como esta, que começavam a falar das coisas de Deus, da grandeza de Deus, como reuniões onde o apóstolo Paulo estava presente e ministrando a palavra, e foi entrando por noite adentro. E perto da meia-noite, mais ou menos, estava lá Eutico sentado na janela, assistindo, não sabia se olhava para dentro ou para fora, se distraiu, dormiu, caiu da janela, morreu. E o apóstolo vai lá, o levanta e diz: está tranquilo, está tudo certo, ele está bem. E o rapaz estava morto. Mas, pelo poder do Espírito Santo que estava com eles e cooperando com eles, aquele jovem reviveu. A noite inteira ouvindo a palavra. O único que dormiu caiu da janela, né? Passou por aquela experiência que, para nós hoje, experiência maravilhosa, né? Mais um momento para ele. Imagina ele acordando, irmãos, e alguém contando para ele: rapaz, você dormiu, caiu da janela na hora que o Paulo estava pregando lá. Imagina só, que vergonha. Mas manifestações maravilhosas do Espírito Santo aconteciam através daqueles homens. Terremoto na cadeia, as portas se abrindo, o outro lá dormindo entre os soldados, e de repente um anjo chega sem tomar conhecimento dos soldados que estavam perto deles. Eu desperto, levanta, pega a tua capa, vem comigo, me acompanhe. E a porta se abre, como nos shoppings que a gente vai hoje, porta de vidro se abrindo sozinha sem você tocar nela, né? A porta se abriu diante de Pedro e o anjo que o estava acompanhando, e ele mesmo não acreditava naquilo, ele pensava ser uma visão, um sonho, alguma coisa do tipo. Mas quando ele estava já fora da cidade, e o anjo diz: agora vai, e some de perto dele, aí ele percebeu: não é um sonho, não é uma visão, foi real isso. Eu saí de entre os soldados, as portas se abriam na minha frente, e agora estou solto aqui. Isso era real. E quando ele foi para onde a igreja estava reunida, ele teve uma visão maravilhosa, irmãos, porque ele chegou lá, ele bateu na porta, e quando a menina veio para atendê-lo, ela não podia acreditar, ela nem abriu a porta, voltou correndo e disse: é Pedro, ele está aí, ele está aí.
E as pessoas não acreditavam porque eles estavam orando por ele, mas achando que eles, sei lá, talvez saísse dali alguns dias, mas não esperavam que fosse naquela mesma noite. É o poder da oração que a igreja primitiva fazia uso, fazia menção, e que hoje, infelizmente, nós vamos deixando um pouco de lado, mas buscando resgatar isso em nome de Jesus. E quando disseram, a menina disse: Pedro está na porta, está batendo aí. Não acreditaram. Você está louca, menina? Está preso lá, a gente está orando até por ele aqui. Mas era ele. Deus havia respondido a oração. E que maneira maravilhosa de responder a oração. Deus manda um anjo lá na prisão acordar ele, que estava dormindo, guardado na prisão, dormindo. E o anjo fala com ele, toca nele, mostra o caminho, o conduz, o escolta, né? Que poder é esse, irmãos? Poder que Deus decidiu dar à sua igreja. E se nós somos a igreja de Cristo, então nós temos isso em nós. Nós temos isso, irmãos. Nós temos essa possibilidade, nós temos essa capacidade. Nós somos a igreja de Cristo ou não somos, irmãos? Somos, não é? Somos a igreja de Cristo. Ele mudou? Não, ele não mudou. Ele continua o mesmo, querendo manifestar o seu poder no nosso meio, querendo fazer como fez na vida da irmã ali. De repente chega no médico, mas não tem mais nada, querendo fazer como fez na vida da outra irmã lá, que o médico fica apavorado, dizendo: era para você estar no mínimo agora agonizando de dor, mas não estava. Agindo na vida do presbítero, que foi curado daquela forma maravilhosa, tremenda, e tantos outros mais aqui. Então, irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Vamos deixar Deus agir no nosso meio. Vamos deixar Deus mover no nosso meio. Que o Senhor continue, em nome de Jesus, falando conosco, abrindo a nossa visão, nos despertando. Nós, igreja de Cristo, precisamos acordar, irmãos. Despertar, perceber o que está à nossa disposição, ir ao nosso alcance, e vamos fazer uso disso em nome de Jesus. E o Senhor nos tem dado o seu Espírito Santo, e nós precisamos aproveitar cada momento que o Senhor nos proporciona. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.